Bom dia, pessoal. Complicado para vocês estarem aqui nesse horário, depois de uma noite como ontem, né? Eu sei que alguns não exageram, mas a gente acaba tendo o dia todo de movimentação e, ao final do expediente, tem um happy hour como aquele. Mas, assim, eu espero que alguns de vocês tenham guardado energia para hoje à noite e agradecer a vocês por estarem aqui prestigiando esse momento. O tema sobre o qual nós nos dispomos a falar diz respeito à privacidade. E a questão da privacidade, ela passa também pelo direito à privacidade, que não se confunde com o conceito de privacidade em si. Nós tratamos de fazer uma correlação entre direito à privacidade e proteção de dados à luz da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, que entrou em vigor em 2020, 2 anos depois, para que as empresas tivessem tempo de se adaptar às regras que eram impostas para se tratarem dos dados. E aí, dando continuidade a essa ideia, eu gostaria de, antes, me apresentar para vocês. Eu sou Celso, sou advogado, formado em Filosofia pela Universidade Católica de Salvador, sou sócio fundador do Escritório Moraes e Advogados, que é um escritório especializado em direito digital, direito civil, direito empresarial, com foco em telecomunicações e provedores de internet. Eu atuo na área de tecnologia há mais de 30 anos e eu fui dono de provedor por 15 anos. Então, eu tratei de combinar todas aquelas dores, aquelas necessidades que o mercado normalmente impõe ao provedor, com aquela necessidade de regular, de adequar aos ditames legais. E trouxe para essa atividade do direito em si, o meu conhecimento e as minhas formações. Eu tenho algumas formações, alguns cursos, algumas qualificações, algumas especializações, mas esses detalhes eles vêm só para complementar aquilo que é o meu propósito, que é tentar sempre contribuir com a atividade do provedor, ou com a regularização do provedor, ou com a informação do provedor. Indo para a parte que mais importa, eu vou tratar de um vídeo rapidinho, só para que nós possamos ter uma ideia de onde nós vamos partir para essa conversa, para esse debate rápido, porque, em função do atraso, nós vamos ter que encurtar um pouquinho a nossa palestra para não prejudicar os palestrantes ilustres que vêm depois de mim, como, por exemplo, Mário Ribeiro, que é uma personalidade. Mas esse vídeo é muito curtinho e vamos prestar atenção por 2 minutinhos. Mil quilômetros de vantagem acumulados. Não, como assim 14 mil? Deve estar com algum problema aí. A gente tem 10 mil quilômetros de vantagens. Entendeu? Ela anota tudo, então não tem nem como estar errado. Tá, peraí. Só um instantinho. Ok. Vou dar uma conferida aqui, mas eu acho que é isso mesmo. São 14 mil quilômetros de vantagem. Aqui, ó, é isso mesmo. Você abasteceu sem me avisar? Claro que não, meu amor. Eu só abasteço o carro pra sair com você. Tem alguma coisa errada nesse sistema aí. Não é problema do sistema, não. Aqui tá dizendo que o senhor abasteceu ontem à noite 2 vezes e ainda passou na MPM, me levou 2 garrafas de uísque pra viagem. Que garrafa de uísque pra viagem, rapaz? Eu fiz serão ontem, eu trabalhei a noite inteira. Tá maluco? Jorge, com quem você tava passeando de madrugada? Que passeando de madrugada, Marisa? Pelo amor de Deus, isso é coisa do programa de fidelidade mesmo que acontece isso. Não é que a gente ganha sem saber que ganha? Ô, meu amigo, dá uma olhada direitinho aí. Ih, doutor, peraí, desculpa. Oi. Não foram 14 mil quilômetros de vantagem, não. Ah lá, fez merda aí, né, querido? Na verdade, o senhor tinha 30 mil quilômetros de vantagem até terça-feira. Mas aí o senhor trocou por 5 noites na Suite Master do Motel Pegasus, mais uma cesta de café da manhã com frutas exóticas e um ursinho escrito Jéssica na barriga. Ih, tá maluco? Tá inventando história, né? Tá inventando... Tá doido? Quem é Jéssica, Jorge? Tá bom, você quer que eu fale a verdade? Sim. Quer que eu te conte? Sim. Ok, eu queria fazer uma surpresa pra você. Que surpresa? Que surpresa? É. Ok, vou te falar a verdade. Quando eu saio pra ir trabalhar à noite, na verdade, eu não saio pra ficar trabalhando à noite, não. Sabe o que eu fico fazendo? Eu saio vagando por aí sozinho. Pra quê? Acumular quilômetros de vantagem nos postos de Ipiranga. E aí? Tá satisfeita? Pra fazer o quê? Pra pegar um final de semana romântico com você, meu amor. Pra pegar um vinhozinho gostoso com você. Uma massagem tântrica, entendeu? Mas aí o que acontece? Vem o sujeito e estraga tudo, meia-noite. E
E por que do Jéssica? E por que Jéssica? Por que Jéssica? A pergunta dela pra mim é por que Jéssica? Meu Deus do céu, sabe quem é Jéssica? É a filha que eu quero ter com você. É a filha, é a pequena Jéssica. Pequena que eu quero ter com casa. Que lindo, amor. Você pra todo mundo novidade, amor. Eu gosto de mundo. Pelo amor de Deus, não cai nessa, não. Desculpa. Doutor, desculpa aí, viu? Não, já. Tem nada não aí, viu? Bom, não fala mais isso, não. Dá licencinha rapidinho. Que o parrudinho que veio com a senhora ontem deixou isso aqui. Se a senhora puder só levar que tá atrapalhando, já tem muita coisa aqui, ruim de trabalhar, tá bom? Obrigado, tchau, tchau. O sistema deles é muito louco mesmo. Pessoal, esse vídeo ele é um vídeo engraçado e eu trouxe para ilustrar para vocês a questão do que está sendo feito ou daquilo que está sendo feito com os nossos dados, nos nossos sistemas de fidelidade, nos cadastros que nós fazemos nos sites, naqueles formulários que são preenchidos. E o que eu gostaria, na verdade, era de estar trazendo para vocês, por exemplo, alguns filmes que tratam do tema de uma forma séria. Porque, muito embora aquele vídeo seja engraçado, o tema sobre o qual ele trata não é. Nós estamos falando dos nossos dados pessoais. Eu gostaria de estar falando não de um vídeo de comédia sobre privacidade, mas sim de filmes muito mais sérios sobre a questão da segurança dos dados. A Era dos Dados é um deles. O Dilema das Redes também traz um debate bastante interessante, mas eu gostaria de me prender a um filme em particular que não é tão agradável de ser visto como aquele pequeno vídeo que eu trouxe. Porque é um documentário que fala da privacidade hackeada. Mas esse documentário, se algum de vocês tiver interesse, caso não tenha visto ainda, ele trata da questão que eu vou abordar um pouco mais à frente sobre um escândalo ocorrido com dados de 87 milhões de usuários do Facebook por uma empresa de análise política, de consultoria política, chamada Cambridge Analytica. Mas eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: o que é que você tem feito com seus dados? E eu não quero que vocês me respondam, não. Isso é apenas um questionamento que eu gostaria que cada um de vocês fizessem, ou agora, ou no momento em que vocês julgarem apropriado. E quando você teve a certeza de que você estava sendo ouvido pelo microfone do seu celular ou do seu computador, alguma vez você já teve essa sensação ao falar sobre um determinado assunto e minutos depois, e agora, na atualidade, já não se trata mais de minutos depois, segundos depois, chega na sua caixa de e-mail, chega no seu Instagram, chega no seu Facebook, algum assunto correlacionado àquela fala, ou aquele tema, ou aquela conversa que você está tendo com alguém. E eu gostaria de lhes fazer uma pergunta, mas esta, diferente daquela, eu gostaria de saber: quem pode me ajudar respondendo o que é que entende por privacidade? Algum de vocês poderia me ajudar respondendo o que é que entende por privacidade? Observa, o conceito de privacidade, ele é muito amplo, e até mesmo os maiores especialistas no tema divergem sobre o assunto. Por que ninguém levantou a mão? Porque tratar de privacidade não é uma questão fácil, e a nossa cultura da privacidade, ela não está muito voltada à questão que está correlacionada à proteção dos dados. E é por isso que eu estou aqui hoje, para tentar debater com vocês por alguns minutos algumas questões que eu julgo importante, não apenas do ponto de vista empresarial, mas também do ponto de vista pessoal, já que nós estamos falando de dados pessoais. O primeiro equívoco que nós vamos trazer adiante é o equívoco de quem é o dono dos dados. Durante muito tempo se difundiu a ideia de que os dados são da empresa que detém aquele banco de dados. Isso é um equívoco muito grande e que nós teremos que mudar na nossa cultura, porque os dados são nossos. O titular dos dados é o funcionário da empresa, o titular dos dados é o cliente da empresa, os dados não são da empresa. Indo adiante, o que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte: dentro da ideia de privacidade, como eu já havia dito para vocês segundos atrás, é muito difícil de se conceituar
corretamente esse termo privacidade. Mas, saltando aqui e ali, nós temos algumas ideias que vão nos favorecer no quesito compreensão ou no quesito formação de um conceito. Intimidade, vida privada, aquilo que eu cuido em segredo, aquilo que eu não quero que o outro saiba, aquilo que eu reservo para o meu momento, para não ser redundante dizer para a minha intimidade, aquilo que eu quero guardar em sigilo, mas eu vou tratar de 2 pontos específicos aqui que vão ter muita relevância para os próximos minutos em que nós estaremos debatendo o tema, que é a questão da autodeterminação informativa e a questão da proteção dos dados pessoais. Eu vou adiantar para vocês que a autodeterminação informativa é o direito é o direito que você, é o direito que cada um de nós tem de decidir sobre o que vai ser feito com os nossos dados e por quanto tempo, salvo aquelas situações em que a lei determina por quanto tempo os dados deverão ser armazenados na empresa. E até então, nós não tínhamos nenhuma ferramenta jurídica para nos assegurar esse direito. E essa lei sobre a qual eu me propus a falar, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é uma ferramenta que nos dá a condição de tratar disso como direito efetivo. O que eu gostaria de trazer para vocês é que, se nós tivermos que conceituar corretamente o termo privacidade, ainda que seja num resumo bem simplificado, eu diria que é o direito que toda pessoa tem de ser deixada em paz. Pode parecer um termo não tão jurídico, mas esse é o propósito. Eu não vim aqui, como advogado, para falar com vocês de forma rebuscada, com temas muito complexos, com termos muito complexos, mas o que eu gostaria aqui era de tratar de uma linguagem que fosse mais simples. Não é subestimando vocês, não. É para que o tema não fique tão enfadonho. Palestra de advogado é normalmente muito técnica, e não é esse o conceito que eu gostaria de trazer para vocês. Por isso, eu vou dizer para vocês que, além dessa ideia de que toda pessoa tem de ser deixada em paz, mais adiante nós vamos tratar de uma evolução que parte desse ponto. Mas é o direito que eu tenho de escolher ou não me relacionar com alguém, ou trocar informações com alguém, ou permitir que alguém saiba coisas ou detalhes sobre mim. O fato é que a privacidade ela tem sido, durante muito tempo, subjugada a um direito qualquer, e não é. Ela é, segundo a Constituição Federal, e nós veremos isso também, um direito fundamental, mas é também o direito fundamental mais difícil de ser conceituado. O termo é impreciso até mesmo entre os maiores especialistas. Não se consegue formular um conceito muito adequado. Mas, como eu havia dito que é o direito que toda pessoa tem de ser deixada em paz, a proteção de dados ela vai muito além dessa ideia, desse direito de ser deixado em paz. Ela diz respeito ao direito da personalidade no que diz respeito à proteção dos dados pessoais, tá? E aí, esse direito à privacidade, como eu havia dito para vocês, ele é garantido constitucionalmente. E a Constituição Federal, ela é a lei maior do nosso país. É dela que deriva toda e qualquer outra lei. E dentro do artigo 5º, que é o artigo que fala dos direitos fundamentais, nós temos no inciso 10 que esses direitos, eles são invioláveis, que o direito à intimidade é inviolável. Esteve lá na Constituição, desde 1988, mas os nossos direitos, ao longo de cada dia, são comumente, facilmente violados. E nós, mesmo que não nos demos conta disso, ou quando nós nos damos conta disso, nós não tínhamos ferramenta para tratar disso. E agora nós temos. O Código Civil também já tratava do direito à vida privada como sendo uma coisa inviolável, mas nós também não dávamos importância para isso. Mas indo adiante, porque o nosso tema é um pouco mais complexo, inúmeros são os valores que são protegidos sob a ideia de privacidade. Esse é um direito considerado novo nos debates, por conta até mesmo das novas legislações, dos novos caminhos, e a privacidade ou a proteção de dados pessoais podem ser ou devem ser entendidos como sendo a mesma coisa? Não. A privacidade é uma coisa, o direito à privacidade é uma outra coisa,
E a proteção de dados é uma outra coisa e nós vamos tentar deixar isso mais claro para vocês. A proteção de dados pessoais ela é considerada o novo direito da personalidade. E quando eu falo de personalidade, eu estou falando de você, de você, de você. Eu estou falando de nós individualmente enquanto pessoa, enquanto persona. Então, os direitos da personalidade são aqueles considerados essenciais à dignidade da pessoa humana, já dizia Orlando Gomes nos idos de alguns anos atrás. Mas não há como avançarmos sem fazermos um questionamento que deverá seguir como fonte de análise. Por que nós devemos proteger os dados pessoais? Por que proteger a personalidade, o direito à privacidade ou a própria privacidade? Por que, gente, nós temos que proteger os dados pessoais? A pergunta ela é repetitiva exatamente para que nós começamos a mudar a nossa ideia, a mudar o nosso conceito do que nós fazemos com os nossos dados e como nós protegemos esses dados. O artigo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados, ele disciplina sobre a questão da proteção dos dados pessoais e os seus fundamentos, e o direito e o respeito à privacidade e à determinação informativa como forma ou como exercício de cidadania pelas pessoas naturais, que somos nós. Quando nós falarmos sobre o tema pessoas naturais, nós estamos tirando daí as empresas, as pessoas jurídicas, as associações e todas aquelas de caráter não naturais. Para além dessa questão, a era digital, ela nos trouxe uma mudança cultural muito, mas muito significativa. E nós não tínhamos como deixar de tratar desse tema, porque é a partir daqui, entendendo o que atualmente ocorre nos chamados perfis digitais, onde nós somos julgados cada vez mais por aquilo que aparece nos nossos computadores, por aquilo que aparece nas nossas telas de smartphones. Por exemplo, quando nos vão ser concedidos créditos, quando nós preenchemos um currículo, quando nós fazemos aquisição de um seguro de vida, quando nós fazemos um plano de saúde, ou até mesmo para você retirar um passaporte, tirar um visto, ingressar em um país. Vocês entendem que, às vezes, não nos é sequer permitido ter um contato face a face, como era feito antigamente? Os nossos dados vão, e eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo e que me causou estranheza. Quando eu fui tirar meu visto para ir para os Estados Unidos a primeira vez, eu, muito preocupado com aquela lista de documentos, aquilo tudo que as pessoas diziam que a gente tinha que ter para apresentar no consulado, aquela coisa toda, extrato de conta de não sei quantos anos, mais isso, mais aquilo, patrimônio, e uma pasta enorme, deu uma pasta enorme. Quando eu cheguei, que eu coloquei a pasta só para apoiar no balcão, a americana do consulado chegou e disse, não precisa, não documentos, não documentos. Eu causei assim um espanto, aí ela disse, qual é a sua profissão? Eu disse o que eu fazia, perguntou qual era a profissão da minha esposa, perguntou se nós trabalhávamos, minha esposa também é advogada, ela perguntou se nós trabalhávamos no mesmo escritório, perguntou o que a gente ia fazer nos Estados Unidos, eu disse, ela bateu um carimbo no passaporte e disse, visto aprovado. Gente, eu levei meses reunindo documentos, organizando coisas, e os meus documentos não foram necessários, porque os meus dados inteiros já estavam no sistema do consulado norte-americano. Então, esse é um exemplo de que nossos dados estão chegando muito mais rapidamente do que a gente nas instituições. Vocês percebem que, a partir de uns tempos para cá, os seus dados passaram a ser você? Vocês têm noção do que isso representa? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, descobriu-se que eles, os dados, precisavam de proteção, mas eu vou chegar onde eu quero. É aqui, em 2018, quando veio a Lei Geral de Proteção de Dados, a dita LGPD. E agora nós vamos mergulhar para uma questão que vai além da ideia de privacidade ou de direito à privacidade, além da ideia de proteção de dados, não, porque é sobre isso que nós vamos tratar agora. Como os nossos dados podem ser protegidos de agora para frente. Não há como avançar se a gente não tratar daquele episódio que eu mencionei para vocês, para a gente identificar qual é a origem da lei, onde nasceu a ideia de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, há mais de 8 anos que já se discutia o problema da proteção de dados no Brasil, mas não avançava. Os políticos discutiam sobre o tema, mas não avançava.
Então, com o advento daquele grande vazamento de dados de mais de 87 milhões de usuários do Facebook pela empresa Cambridge Analytica, como eu mencionei dias atrás, e é disso que trata o documentário Privacidade Hackeada, e para aqueles que assistiram ou para aqueles que vão assistir, vocês vão se surpreender com tudo que é feito com os nossos dados. Porque se você ficar pensando que isso acontece lá nos Estados Unidos, que isso aconteceu na eleição do Donald Trump em 2016, vocês estão equivocados. As autoridades brasileiras, a partir daquele advento, mas espelhadas no GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o regulamento europeu, é a lei europeia de proteção de dados, a nossa lei brasileira é praticamente uma cópia com pequenos ajustes para a nossa realidade cultural daquilo que foi a lei europeia. Mas não tem problema, não, porque não foi só o Brasil que fez isso. Vários países adaptaram as suas leis gerais de proteção de dados a partir da lei europeia. A lei europeia, eles debruçaram em cima daquelas questões e trataram de regular essa questão com um pouco mais de rigor. Só que, assim, nós precisamos entender que a Lei Geral de Proteção de Dados ela já é uma realidade no país. E a maior realidade que nos alerta ou que nos chama a atenção é aquela relativa às sanções que serão aplicadas às empresas. As empresas tiveram de 2018 até 2020 para se adaptarem. Somente as grandes empresas se preocuparam com isso. Eu não vou arriscar fazer uma estatística aqui, mas, assim, as pequenas e as médias empresas deixaram para a última hora, e muitas delas sequer iniciaram ainda. Mas as sanções, elas já começaram, e elas são relativas ao descumprimento daquilo que a lei determina. O fato é que todas as empresas, independente de porte, de natureza ou de volume de fluxo de dados, serão obrigadas a se adaptar. Quer públicas, quer privadas, ou se você é um profissional autônomo e utiliza desses dados para ganho financeiro, também terá que se adaptar. Então, se você é médico, se você é preparador físico, se você é educador físico, se você é nutricionista, se você é advogado, se você trabalha autônomo e utiliza esses dados, você também terá que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E isso nos leva a um novo questionamento. Do que se trata, afinal, a LGPD? Ela é uma lei que, muito diferente do que as pessoas pensam, ela não veio para proibir o tratamento de dados. Ela veio para regular a maneira correta com que as empresas tratam dos nossos dados. Mas ela é uma lei que regula o tratamento dos dados, quer por meio de papel ou quer por meios digitais, por uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, como eu havia mencionado para vocês, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade das pessoas naturais. Qual seria, então, o objetivo dessa lei? Isso precisa ficar claro para a gente chegar no ponto que nós queremos. Muito se falava que ela tinha vindo para proibir o tratamento, eu lhes disse. Mas não, ela veio para regular a maneira correta com que os nossos dados são tratados. E aqui eu vou abrir um parêntese rapidinho. Muito embora o evento seja voltado para provedores de internet, e enquanto provedores de internet nós somos empresa, é preciso que a gente comece a ter ideia de que os nossos dados eles chegam antes da ideia de formação de empresa. Eu, como funcionário, eu, como dono de empresa, eu, como cliente de empresa, eu sou uma pessoa física, eu sou uma pessoa natural. E é sobre isso que nós estamos falando, muito embora a plateia seja composta ou esteja composta de pessoas que são empresas ou dirigentes de empresas. Então, como eu havia dito, desde o Marco Civil, a gente já tinha aquela ideia da obrigatoriedade de se guardar dados ou de se proteger os dados, mas a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para tratar dessa regulação das atividades concernentes ao tratamento de dados e alterou o artigo 7º e o artigo 16, que não, por acaso, fala da privacidade dos dados. Ok? Então, resta-nos responder um questionamento que é para lá de discutido nos últimos tempos. Essa lei vai pegar, e eu arrisco dizer que o que ocorreu com o Código de Defesa do Consumidor lá na década de 90, ou seja, quase 30 anos atrás,
É mais ou menos o que está acontecendo com a Lei Geral de Proteção de Dados, em que há um descrédito, mas o fato é que, 30 anos depois, você não entra numa loja, você não entra em nenhum estabelecimento que não tenha o exemplar do Código de Defesa do Consumidor, para que você possa... Isso é imposição legal, e as empresas tiveram que se adaptar. Mas o exemplo maior para a gente ter aqui são as indenizações. Eu duvido que alguém aqui, se tiver um desrespeito do plano de saúde, ou se tiver um desrespeito da empresa de telefonia, ou se tiver um desrespeito com relação à contratação de qualquer serviço, se ele não pensa logo na possibilidade das indenizações, ou se você estiver no outro lado, no lado enquanto empresa, você não vai se preocupar com aquilo que pode recair sobre a sua empresa. Portanto, as indenizações são talvez o maior exemplo de que o CDC pegou. Só que eu arrisco dizer para vocês que essa lei, tal qual o que ocorreu com a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, ela vai pegar, e eu asseguro que ela é muito mais rigorosa do que o Código de Defesa do Consumidor. Então, o STF já havia reconhecido, e o Senado Federal aprovou agora, recentemente, em outubro de 2021, a chamada PEC 17, que era uma emenda constitucional que incluiu a proteção de dados como direito fundamental, tornando cláusula pétrea, que é o quê? É uma cláusula difícil de ser alterada, é uma cláusula dura como pedra na Constituição. Essa questão ela também pode ser tratada, mas nós precisamos entender o que são esses dados pessoais. Eu vou ser bem rápido aqui para a gente não avançar muito no tempo, tá? O que são dados pessoais? É toda e qualquer informação, quer identificada ou quer identificável. E aqui eu vou trazer 2 exemplos rápidos para a gente entender. Quando eu falo de nome, de CPF, de RG, de endereço, quando eu cruzo esses dados, eu tenho uma pessoa identificada, eu sei quem é aquela pessoa. Mas se eu tiver, por exemplo, a placa de um carro, quando eu olho para a placa daquele carro, num primeiro momento, é uma pessoa identificável. Porque eu não sei quem é através daquela placa, mas eu posso descobrir quem é indo ao órgão regulador do trânsito, por exemplo, os DETRANS. E aí eu consigo tornar identificável aquela pessoa. Então, os dados eles podem ser de uma pessoa natural identificada ou identificável. Tá certo? O ponto aqui, para que nós iniciemos a nossa jornada de compreensão do que é que está sendo feito, do que está sendo feito com os nossos dados, é que, atualmente, os nossos dados são chamados de o novo petróleo. De onde vem essa ideia? O The Economist, quando soltou essa matéria, foi matéria de capa e foi a matéria mais vendida dos últimos tempos. Foi a revista mais vendida dos últimos tempos naquela edição. É porque os dados, tal qual o petróleo, são os recursos mais valiosos do momento. Só que tem uma diferença muito gritante. O petróleo, para você extrair, você precisa ir a profundidades muito elevadas. Em alguns casos, até no fundo do mar. E os nossos dados, não. Eles são facilmente obtidos. E o que é mais engraçado, nós mesmos entregamos os nossos dados para as empresas sem a menor dificuldade. Quando nós preenchemos um formulário, quando nós acessamos uma fase, vocês já observaram que, ultimamente, você tem que aceitar os cookie banners, aqueles avisozinhos de notificação para você continuar navegando num site? Ali é um termo de consentimento, mas ali é uma exigência da Lei Geral de Proteção de Dados, em que diz que você precisa dar o seu consentimento para que os seus dados sejam armazenados. E a gente, no afã de navegar, ou de usar, ou de preencher um formulário, a gente vai lá e concorda, e às vezes nem pede para que sejam armazenados os dados mínimos. E todos os nossos dados vão sendo despejados na rede sem critério algum. Os dados são muito valiosos porque essas empresas elas não pagam nada para usar os nossos dados, mas, coincidência ou não, são as maiores empresas detentoras de mercado hoje, as chamadas Big Techs, as chamadas empresas de grande porte, que é composta pelas 5 maiores empresas do mundo na área de tecnologia, Google, Facebook, Instagram, Amazon. Essas empresas elas não cobram nada para você usar as plataformas delas e não nos causa estranheza. Como é que elas são tão ricas se o principal ativo delas, que são os nossos dados, nós não recebemos nada? Elas recebem das empresas ou das pessoas que precisam dos nossos dados e recebem muito. E nós, que somos os donos dos dados, os titulares dos dados, nada recebemos. Não podemos deixar de explicar que, para além daquela ideia de dados,
existe um agravante, que são os dados sensíveis. A lei trata com muito rigor dados de criança, de adolescente, dados que trate de biometria, porque quando você aperta o seu dedinho para entrar em qualquer lugar, ou quando você faz uma identificação facial, os seus dados completos estão indo num simples tocar de dedo ou numa simples visualização de tela. Por isso, eles são considerados sensíveis. Além daqueles dados que tratam de convicção religiosa, aqueles dados que tratam de sindicalização, aqueles dados com caráter religioso, filosófico, político, e os dados relativos à vida sexual e à saúde. Porque são dados completos que dizem tudo sobre você ou que dizem muito sobre você. Então, os dados de criança e de adolescente têm essa relevância para a lei e eles são tratados com muito rigor, mas nós precisamos entender o que é, afinal, o tratamento de dados. E eu lhes digo, é toda e qualquer operação com os nossos dados, seja quando nós classificamos, quando nós registramos, quando nós excluímos, quando nós modificamos, quando nós... Ou seja, a coleta, a produção, a distribuição, o processamento, o arquivamento, tudo isso é considerado tratamento de dados. Do momento que esse dado entra na empresa até o momento em que ele é excluído, quando ele é excluído, porque a ideia aqui é de quanto mais dados eu tenho e de quanto mais pessoas eu tenho, maior é o meu poderio, inclusive econômico. Então, assim, toda e qualquer manipulação de dados da empresa é considerado tratamento de dados. Quem é que vai fiscalizar o tratamento desses dados? A Lei Geral de Proteção de Dados trouxe apenas um indicativo de que existiria uma autoridade nacional, a chamada ANPD, que, para se fazer uma correlação, pense em termos de Anatel, de ANEEL, só que mais. Ela não está no status de agência reguladora, ok? Ela está no status superior e é ligada diretamente ao Poder Executivo. E é uma autoridade nacional, é um órgão da administração pública que tem como finalidade precípua zelar e fiscalizar sobre o cumprimento da lei. E muitos de nós estamos subestimando o poder da ANPD por conta dessa demora, por conta dessas idas e vindas. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que as sanções que são aplicadas pela lei, elas farão, mais dia ou menos dia, com que nós aceleremos o nosso conceito de responsabilidade ou de necessidade de se implementar ou de fazer cumprir a lei. As advertências são o primeiro nível de sanção. As multas podem ir de 2% do faturamento bruto mensal da empresa até 50 milhões por infração, a depender do porte da empresa. Mas eu diria para vocês que o mais grave não são as multas de até 50 milhões. Eu diria que a suspensão do direito de tratar os dados é, talvez, a maior sanção. Vocês já imaginaram quantas pequenas empresas quebrariam depois de 30, 60, 90 ou até 120 dias sem poder emitir boleto para o seu cliente? Tratar dados é, por exemplo, você enviar os dados para o banco ou para a plataforma. Hoje em dia nós temos muitas fintechs, por exemplo, como Gerencianet e outros. Imagine você sem poder cobrar dos seus clientes por imposição da lei, por suspensão do seu direito de tratar os dados. Eu arrisco dizer, sem conhecer a realidade de muitas empresas, que muitas quebrariam. Porque a sua folha, o seu custo mensal, tudo que você gasta, ficaria numa condição muito difícil, salvo aqueles casos em que alguém vai ter um patrimônio externo ou meio externo de conseguir bancar essa receita, mas assim, por muitos meses isso seria um complicador. Além, é claro, da possibilidade das chamadas ações judiciais, que elas virão, naturalmente, calçadas de grandes pedidos de indenização, porque houve um vazamento de dados e o que foi feito com os meus dados pode ser discutido e o titular de dados, que sou eu, que é o seu funcionário, que é o seu cliente, eles poderão entrar desde 18 de setembro de 2020, que foi quando se estendeu aquele prazo dos 2 anos da existência da lei. Já se tem, hoje no Brasil, mais de 600 decisões judiciais com base na Lei Geral de Proteção de Dados e multas aplicadas. Por exemplo, uma de 10 milhões ao Google e uma de 7 milhões ao Facebook. Aí vem um outro aspecto de incredulidade das pessoas, tá? Os PROCONs, eles não tinham muita força, porque as pessoas sempre pensaram que o judiciário é mais forte do que o PROCON. Creia, o PROCON de São Paulo, por exemplo,
tem um poderio muito grande e foi a partir do Procon de São Paulo que essas duas multas foram pagas, a do Google e a do Facebook. Então, as coisas já estão acontecendo, tá bom? Alguém sempre vai perguntar, mas e as fiscalizações? Quando elas vão iniciar? Elas já iniciaram em janeiro de 2022. A partir de janeiro de 2022 já é possível se realizar as fiscalizações. Eu vou avançar sobre essa questão porque saiu a resolução número 1 da ANPD e nela tratou de estabelecer no artigo 70 que a partir de janeiro de 2022 iniciaria o chamado, na lei está como ciclo de monitoramento, mas a própria designação da lei diz que é o regulamento de fiscalização. Para além dessa questão, é preciso entender, já que o tema está voltado para a ideia de provedores, qual a importância da implementação da lei para o provedor. E aqui eu tenho que dizer para vocês que o provedor ele é duplamente impactado. Ele é impactado porque ele precisa dos dados para gerar contrato. Ele é impactado porque ele precisa dos dados para abrir ordem de serviço, por exemplo. E ele é impactado porque ele tem a obrigação legal de armazenar os dados dos clientes, os logs. E esta dupla implicação torna o papel do provedor um pouco mais considerável nessa questão. E eu não vou entrar na discussão da exigência, da necessidade de existência de ordem judicial, porque esse tema é muito polêmico e nós vamos aguardar a palestra das 17 horas de hoje para a gente entender mais ou menos como é que as autoridades policiais estão tratando do tema. Mas eu arrisco dizer para vocês que muitas arbitrariedades têm sido cometidas contra os provedores e, às vezes, é de embrulhar o estômago que a gente vê. São delegados se fazendo passar por deuses, com todo respeito à atividade policial e à importância do trabalho de fiscalização ou do trabalho de investigação. A lei tratou, no seu artigo 41, de estabelecer que é obrigatório que toda empresa tenha um encarregado de proteção de dados. É exigência legal. Tá? Toda empresa tem que ter, ainda que seja um encarregado terceirizado. A empresa pode contratar alguém para que esse custo diminua. Leva tempo formar um encarregado de proteção de dados, e é custoso porque ele pode chegar a ganhar, nos moldes de hoje, até R$25 mil. Então, nem toda empresa vai ter como pagar 3, 5, 7, 10, 12 ou R$25 mil. Então, nós temos que tratar, por exemplo, de quais são os direitos do titular de dados. E olha, aqui chegou num ponto bastante interessante. A lei, ela trouxe para essa ideia de proteção de dados pessoais, além daquele direito à autoinformação que eu havia mencionado para vocês no início, o direito à informação, o direito ao acesso aos dados, o direito à retificação, o direito à eliminação, que é o direito que a empresa tem, é o direito que o titular dos dados tem, da empresa esquecer dos seus dados, é o direito à anonimização, ao bloqueio, é o direito à notificação. Os direitos são inúmeros na lei. Aqui é apenas um rol exemplificativo. Tá? A lei trata de proteger de forma muito mais dura esses direitos dos titulares de dados. Cabe a nós identificarmos que nós somos os titulares de dados. Eu volto a dizer aquilo que eu tratei logo no início, na abertura. Na nossa cultura, a ideia que fica é de que os dados são da empresa. E esse é um grande equívoco. E nós precisamos mudar a cultura das pessoas, a nossa cultura, para entender que esses dados, eles não pertencem às empresas. Os departamentos de marketing, os departamentos comerciais, eles precisam muito disso. Eles precisam muito desses dados. E é uma fonte de trabalho das empresas e é um direito das empresas tratarem desses dados. O que a lei veio, como eu disse, era para regular a maneira correta com que as empresas tratam desses dados. Mas os dados são dos titulares dos dados, não são das empresas. E isso precisa mudar. Já caminhando para o final, nós falávamos minutos atrás de quem são os dados. Nós deixamos bem claro que os dados são dos titulares, mas assim, o artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece que toda pessoa natural tem assegurada a titularidade dos seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade. E aqui eu vou fazer um elo fechando essa ideia de privacidade. A privacidade, ela não pode mais ser vista apenas como o direito de você estar só. Ela precisa ser vista a partir de agora como o direito de você decidir o que é que você faz com seus dados. Eles são seus, eles te pertencem, e você tem o direito de decidir o que é que vão ser feitos com seus dados. E aí vem a ideia do consentimento. E que esse titular de dados, ele é toda pessoa natural, como eu expliquei para vocês.
Portanto, não é você, empresa, a dona dos dados. É você, pessoa natural, o dono dos dados. E esse exercício de autodeterminação informativa vai precisar ser feito de agora em diante, no sentido de proteger melhor os nossos dados. Mudanças contratuais passaram a ser obrigatórias pelas exigências da lei. Todos os contratos, quer novos, quer antigos, terão que ser adaptados, e isso é objeto de fiscalização da ANPD. Essas alterações, elas não são opção da empresa. Eu não decido se eu vou alterar ou não. Elas são obrigatórias. E aqui eu preciso abrir mais um parêntese para dizer o seguinte. Quando nós pensamos na ideia de termo de privacidade, nos remete àquele arquivozinho que você vai lá, finge que lê, clica aceitando e diz que está tudo ok. Não. Termo de privacidade ou política de privacidade é mais do que simplesmente um documento que é feito ou aceito para que nós cliquemos ali. Ele é a própria implementação da empresa, é a adequação do início ao fim para resguardar e proteger os dados pessoais ou o próprio tratamento de dados. Então, governanças, boas práticas vão ter que fazer parte da política de privacidade de todas as empresas. É necessário que crie-se regras, é necessário que se crie procedimentos dentro da empresa, e não é apenas alterando o seu termo de uso, colocando um cookie banner, ou até mesmo criando alguma outra alternativa de aceitar o consentimento, ou de clicar aceitando o consentimento. É mais do que isso. Trata-se da mudança cultural das pessoas, dos titulares de dados, quer funcionários, quer clientes, quer diretores de empresas. É necessário. Deve-se realizar uma revisão não apenas dos documentos, mas de todos os processos da empresa. É preciso, com base na lei, estabelecer novas regras, novos procedimentos para se realizar a questão da governança e da boa prática daquilo que vai ser colocado na política interna da empresa. Tá? E o mais importante, não se faz isso sem a conscientização. Esta palestra, ela tem, hoje, o objetivo de iniciar um processo de conscientização. Mas a empresa, por meio de treinamentos periódicos e contínuos, deve, sim, tratar da questão da conscientização dentro da sua empresa como forma de mudar essa ideia que está arraigada na nossa cultura. E, caminhando definitivamente para o fim da palestra, o que nós concluímos de tudo isso de forma muito superficial é que, de agora em diante, as empresas precisam entender que a coleta e o uso dos nossos dados pessoais, eles passam a ser um valor agregado ao ativo da empresa. Mais do que isso, a empresa vai precisar aplicar corretamente a política de privacidade e implementar as alterações contratuais, as alterações processuais, as alterações técnicas, e isso passa a ser imprescindível aos olhos da lei. As multas, elas são muito penosas, as multas, elas realmente trazem um rigor para as empresas, no caso daquelas empresas que optarem ou que tardarem para resolver o seu processo de adequação ou de implementação. E a ANPD, ela está atenta para tudo isso. Durante um tempo, acreditou-se que a ANPD seria constituída de indicações políticas, de pessoas políticas, e nós, especialistas da área, ou até aqueles especialistas com maior conhecimento ou debate sobre o tema, também acreditavam que isso era verdade. O fato é que nós nos surpreendemos. E os conselhos que compõem a ANPD foi formado de técnicos, de pessoas com conhecimento técnico profundo. Muitos deles participaram da elaboração da lei, muitos deles são autoridades no assunto, e não há indicação política. Foram pessoas, os conselhos são formados por pessoas com verdadeiro interesse em mudar a política do país, no sentido de aplicação dos rigores da lei. Então, me preocupa muito essa utilização dos mecanismos por parte da lei, ou a aplicação dos mecanismos por parte da lei, no sentido de se fazer cumprir aquilo que a empresa deve se colocar com relação à implementação e às boas práticas. Tá? Mas isso é mais do que simplesmente uma atividade imposta pela lei. Isso é um diferencial de mercado, porque nós, clientes,
nós, funcionários, mas principalmente nós na condição de clientes, nós vamos começar a selecionar com quem nós vamos querer tratar. Um exemplo simples é, se eu tiver duas opções de empresa de internet para contratar e uma não está adequada e outra está adequada, com quem vocês acham que eu vou fechar o meu contrato? Com aquela que está adequada, porque ela vai cuidar dos meus dados, ela vai proteger os meus dados. Então, essa seletividade por parte dos clientes vai se tornar uma coisa cada vez mais importante, cada vez mais segura. Aí as perguntas mais comuns são, custa muito caro implementar? A resposta é muito simples. Não custa. Muito mais caro poderá ser o dano que vai ser causado à imagem da sua empresa se você tiver um vazamento de dados e esse vazamento de dados impactar 5, 10, 15, 100, 1000 pessoas. Você já imaginou o que seria a sua empresa respondendo a 100 processos judiciais, 10 processos judiciais que sejam? Vamos imaginar que as condenações sejam pequenas. Condenações de R$5.000, por exemplo. 50 mil já impacta. Ah, mas eu posso parcelar, eu posso isso. Ok. As empresas devem, de agora em diante, procurar com uma certa urgência as assessorias que lhes possibilite, pelo menos, entender como é que funciona o processo de implementação ou de adequação da LGPD. Pessoal, o que eu gostaria de dizer para vocês é que existe uma pergunta final para a gente encerrar esse bate-papo. Eu estou passando aqui 5 minutos do tempo que eu imaginei que gostaria, mas a gente está esperando lotar aqui o auditório para que, quando o Mário subir ao palco, ele faça jus ao que ele merece, porque ele vai dar um show. Eu arrisco dizer para vocês que é uma das mentes mais privilegiadas no tema e vale muito a pena ouvir a palestra dele. Mas olha, o que é que você pretende fazer de agora em diante sobre o uso dos seus dados? E este é o questionamento que eu gostaria que vocês guardassem. Se vocês não quiserem lembrar de nada do que eu falei para trás, vocês podem. Vocês não precisam, muito embora eu lhes seja muito grato por vocês estarem destinando esses minutos de atenção à minha palestra. Mas assim, ó, ignore tudo que eu falei e pensem apenas no que você pretende fazer ou de que forma você vai olhar para os seus dados de agora em diante. E se você, em algum momento, depois de hoje, pensar nisso que eu estou lhes perguntando, já terá valido a pena ter vindo de Salvador até aqui para falar com vocês por esses minutos. Porque eu preciso que vocês pensem nisso, porque é a forma que eu enxergo de iniciarmos uma conscientização da maneira com que nós usamos os nossos dados ou da maneira com que nós permitimos que os nossos dados sejam tratados. O dado é pessoal e é uma proteção da dignidade da pessoa. Já dizia Leonardo Bessa, que ele era um procurador do Distrito Federal, que agora se tornou ministro, e eu gostaria de que vocês enxergassem o seguinte. As redes sociais, elas são hoje a maior fonte de informação, muito embora durante muito tempo já foram os livros, já tenham sido os jornais, mas assim, ó, dá uma forcinha para esse advogadozinho aqui, pode pegar o QR Code, pode nos seguir nas redes sociais, porque lá nós damos muitas dicas sobre LGPD, sobre direito do consumidor, sobre direito civil, questões relacionadas à regulação das agências reguladoras, quer a Anatel, quer a ANEEL, questões relacionadas a compartilhamento de posses. Então, eu vou contar até 5, vou me afastar um pouquinho. Se você entrar no perfil @Celso de Moraes, você tem acesso aos demais perfis. Tá? Então, vou contar até 10. Meu muito obrigado a cada um de vocês por essa convivência de alguns minutos. Foi muito legal falar para vocês. Vocês são guerreiros, porque muitos de vocês poderiam estar lá fora nos estandes olhando as novidades técnicas, mas vocês optaram por estar aqui. Eu não poderia fazer diferente, senão agradecer a vocês por esses minutos. Gente, muito obrigado e tenham todos um excelente dia.